E aí, então, como que se faz esse diagnóstico? Como que o médico ele chega no diagnóstico conclusivo de que sim, aquele paciente é diabético? O primeiro ponto é a parte clínica. Então, quando a gente fala, pessoal, que nós somos farmacêuticos clínicos, significa que nós somos aqueles profissionais que consultamos o paciente. Essa parte clínica, né? Quando a gente fala, o médico é clínico geral, ou seja, ele consulta um paciente e vai diagnosticar ou encaminhar ou solicitar exames complementares de acordo com o que o paciente apresenta. No diabetes é assim, o paciente ele vai ter uma clínica característica com alguns sinais e com alguns sintomas, e essa clínica ela vai ser confirmada a partir de exames laboratoriais, a partir dos exames bioquímicos, que a gente vai verificar, então, como é que está o funcionamento, né, metabólico desse paciente, nesse sentido aí da digestão do açúcar, digamos assim, né? Então, só mais uma vezinha, avisar o pessoal que está me assistindo no Instagram, tem muita gente no Instagram, avisar que a gente está fazendo a live cá no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não conhece, você pode ir na minha bio aí, você que está no Instagram, clicar no link e você vai cair aqui no meu canal do YouTube, tá? Onde que tá uma galera boa aqui, quase 100 pessoas na sala, beleza? Por enquanto. Então, olha só. Nessa questão da clínica, né? Então, assim, eu sou apaixonada por essa área. Eu acho que desde sempre a gente era farmacêutico clínico. O farmacêutico que forma, vai para o balcão da drogaria ou da farmácia de manipulação para atendimento para o paciente, nós já éramos farmacêuticos clínicos, mas ainda não tínhamos esse título de 2013 para cá que a gente passou a ter. Olha lá, o Matheus está falando, coisa que todo mundo sabe, mas não fala. A farmácia clínica é a melhor área de atuação. É muito bom, né? Você vai consultar o paciente e ele vai te apresentar os sinais e os sintomas que ele está tendo em relação àquilo que está fazendo mal a ele, né? A forma que ele está se sentindo mal. Qual é a clínica normal de um paciente com diabetes? Daí a gente vai ter... primeiro, né, a gente sabe que tem o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é o diabetes que é insulino dependente. Então, esse diabetes, ele é uma falha na produção de insulina por parte do pâncreas. E a insulina, ela é o hormônio, né? Para quem não lembra disso lá da faculdade, não ficou muito claro. A insulina, ela é o hormônio que vai pegar o açúcar que está circulando no sangue e carregar ele para dentro da célula. A gente precisa que o açúcar fique na célula porque esse açúcar precisa virar fonte de energia, ele é um combustível para nós. Mas se ele tiver no sangue, ele não vai fazer nada de bom, só vai fazer coisa ruim. Por isso a gente precisa de ter alguém que pegue ele do sangue, carregue ele para dentro da célula, para lá dentro esse açúcar virar um combustível. E esse combustível é o que vai dar a gente, na realidade, a possibilidade de andar, caminhar, pensar, sentar, dormir, né? A gente precisa disso. Se você tiver com uma glicemia, ou seja, se você tiver com níveis glicêmicos muito baixos, você vai desmaiar, você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir parar em pé, né? Então a gente precisa desse açúcar no lugar certo. O lugar certo dele é dentro da célula, onde ele vai passar por alguns processos e virar essa fonte de energia que a gente precisa dela para tudo na nossa vida. E aí, quando a gente fala de açúcar no sangue, a gente não está falando só do açúcar cristal ou do açúcar refinado ou do açúcar, né, que a gente conhece como o docinho ali. A gente está falando do carboidrato de uma forma geral. O objetivo do nosso processo digestivo, do sistema digestório, de tudo que se digere, é exatamente você pegar uma molécula grande, quebrar ela em moléculas menores, e aí o corpo conseguir fazer esse aproveitamento. É o que vai acontecer na questão dos carboidratos. Então, você come uma coisa que é um carboidrato complexo, uma molécula grande, exemplo, macarrão, arroz, são carboidratos, não são doces, mas são carboidratos. E aí, eles vão passar pelo processo digestivo até virar uma molécula menor,
quem é a molécula menor? É a glicose. E daí eles vão ser carregados para dentro da célula por intermédio da insulina. A insulina, ela fica ali mediando o que está no sangue e jogando para dentro da célula para virar combustível. Então, a gente pode ter uma falha nessa insulina. Quem faz a insulina no nosso corpo, quem fabrica a insulina é o pâncreas. Então, a gente pode ter uma falha no nosso pâncreas e ele para de fabricar a insulina. Daí, quando ele para de fabricar a insulina, não tem ninguém para tirar o açúcar do sangue e levar para dentro da célula. Esse é o diabetes do tipo 1, que é o insulino-dependente. Por que a gente fala que é insulino-dependente? Por quê? Ele não tem insulina por produção própria, ele vai ter que tomar uma insulina. Então, ele passa a depender de uma insulina que não é a que o corpo dele produz. Entende? Então, o paciente do tipo 1 é o que vai precisar de aplicar insulina.